Fala, companheiros, muito boa noite. Na verdade, a gente está chegando aqui próximo da madrugada, né, de sexta para sábado, desse dia 7 para o dia 8 de fevereiro. Eu sou o Daniel Brownie, esse aqui é o canal Brownie Fogo, cara. Todos os comentários, opiniões, pautas aprofundadas, análises, absolutamente todo o dia a dia do Botafogo você encontra aqui nesse canal. E eu tô vendo que tem muita gente nova aqui, rapaziada. Desde a live, né, que eu fiz lá da transmissão, né, da chegada do Keisuke Honda no aeroporto. Né, são, se eu não me engano, aproximadamente 2.000 pessoas novas aqui, portanto sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Espero que vocês gostem do conteúdo, dos meus comentários, e se não gostarem, claro que vocês têm toda a liberdade para comentarem aqui com respeito nos comentários aqui as discordâncias, né, e eu até, dependendo aqui, vocês me quebrando no argumento, eu mudo de ideia. Então é isso, cara, bora pro vídeo. Eu vou comentar aqui de toda a experiência que foi a cobertura da chegada do Honda no Galeão e, obviamente, vou colocar aqui as imagens dos melhores momentos, né, desse momento incrível que foi a chegada do japonês no Rio de Janeiro. Vamos lá, gente. Eu acho que eu falei isso aqui ontem, cara, que ia ser uma grande maratona a respeito de Keisuke Honda aqui no canal. Não só nesse canal, cara, mas eu vou recomendar tantos outros canais aqui do Botafogo, cara. Vocês podem encontrar o conteúdo. Eu acho que nesse momento as mídias, né, alvinegras, elas têm que se fortalecer, né, ainda mais de algum assunto que eu vou falar aqui, tratar no fim desse vídeo em relação a algum descaso, né, por parte da imprensa corporativa com o Botafogo. Eu tô falando aqui de imprensa independente do Botafogo, que realmente, né, faz da sua vida, que é o Botafogo, seu trabalho. Eu tô falando aqui de Thiago Franklin, eu tô falando aqui de Rádio Botafogo, tô falando aqui de Canal Glorioso, meu parceiro Daniel, inclusive um salve pra ele, né, eu tô falando aqui de Fogão do Meu Coração, de Planeta Botafogo, de site eu tô falando de Fogo na Rede, tô falando de Fogão Net. Então, cara, deem atenção total a esses veículos que estão na cobertura do Botafogo. E não tô fazendo, obviamente, que todo mundo quer o seu ganha-pão, todo mundo quer ganhar o seu dinheirinho, todo mundo quer ter o seu trabalho, mas, obviamente, cara, tudo isso é direcionado por um único motivo. Todo mundo aqui tem um sentimento muito grande por essa estrela, né? Então vamos falar aqui dessa recepção, né, de tudo que aconteceu no aeroporto, que foi absolutamente alucinante, emocionante e arrepiante, né? Em diversos momentos eu tava lá na live, né, eu tava muito abarrotado de coisas pra fazer, cara, mas em momento nenhum eu deixava de sentir, de colocar o meu lado emocional como prioridade, cara. Eu segurei a lágrima em diversos momentos, eu tava completamente arrepiado em diversos momentos quando eu filmava a torcida, né, nas horas assim em que eu tinha que dar uma segurada, segurar um pouco a onda, era difícil, né, a minha vontade era de ficar lá no meio de geral, né, e tocar o terror, né, mas eu tava ali na cobertura, eu acho que foi necessário, né, foi muito importante. Se eu não me engano, eu fui o único canal que consegui fazer uma live aqui no YouTube, né, tô falando aqui nos veículos de Botafogo, né, foi o único canal que eu consegui fazer uma parada pro YouTube, né, ao vivo de lá, né, a gente sabe que a conexão lá tava muito ruim. Inclusive eu quero pedir desculpa para vocês, né, porque no momento exato da chegada do Honda, né, teve uma queda geral, né, e não só minha. Teve uma queda geral do pessoal que estava fazendo live no Instagram, que estava fazendo live no YouTube, live no Facebook. Foi um problema porque o Wi-Fi, inclusive o Wi-Fi do aeroporto era muito forte, porque ele estava pegando bem, né, até com aquela quantidade de pessoas, mas aí quando chegou o cara, realmente não suportou. E no 3G, nos dados móveis, foi pior ainda, né? Então não tinha muito o que fazer. Eu peço desculpas, eu tentei dar o meu melhor lá, né? Fiquei, cara, com um telefone eu tava filmando pro Instagram e com o outro pro YouTube. Tentei fazer o meu máximo, cara. A conexão infelizmente caiu, alguma galera ficou meio irritada aí me xingando, né? Mas infelizmente eu não tive o que fazer, né? Mas agora eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal com tudo que aconteceu. Então vamos lá, gente. A chegada do Honda, ela se deu um pouquinho mais tarde, né? O voo, a gente tava fazendo a cobertura, vocês que me seguem lá no Instagram, Brownie Fogo, né? Vocês viram lá. Eu e minha namorada Vitorinha, a gente estava num aplicativo no avião, né, para monitorar o voo dele. E ele realmente, o voo dele atrasou cerca de 40, 50 minutos na escala que ele fez em Dubai, né, na conexão Tóquio-Rio de Janeiro. Tinha uma escala, uma pausa lá em Dubai, né, nos Emirados Árabes, então esse voo atrasou um pouquinho, por isso que ele chegou um pouco mais tarde no aeroporto do Galeão. E aí nisso ainda teve, né, a retiragem de bagagem, né, o cara teve que passar ali pela alfândega, obviamente que ele lavou o rosto, né, o cara estava muito cansado, foi no banheiro, conversou com o assessor, tudo mais, e aí por isso que
tardou um pouco essa primeira conexão, esse primeiro contato do Honda com a torcida do Botafogo. Mas de qualquer forma, cara, eu mesmo acabei chegando um pouco mais tarde, né? Tava enrolado, né? Acabei saindo um pouco mais tarde de casa. Cheguei mais ou menos umas 2h40 lá no aeroporto, que na minha opinião era muito tarde, né? Na minha cabeça, né? Na ansiedade, faltavam apenas 20 minutos para a chegada do cara, né? Porque tava programado ali para 3h30, né? Uma possível chegada do Honda no aeroporto. Mas, né? A gente viu, né, que não foi muito disso. De qualquer forma, eu cheguei lá e comecei a fazer alguns registros da torcida do Botafogo, alguns registros com algumas pessoas até, né, influentes. Eu tô falando aqui até do Pedro Certezas, que eu troquei uma ideia por lá, né, o pessoal fantasiado, teve maluco lá de Goku, teve cara com boné do Ash, né, do Pokémon, né, teve uma galera, eu não entendi o que é, até agora eu não vou colocar aqui a imagem pra vocês, eu não entendi até agora o que é essa fantasia. Tipo, foram 5 pessoas com um pano, e aí com a bandeira do Japão, a bolinha do Japão, e aí arigatou. Tipo, cara, a torcida do Botafogo realmente enlouqueceu, né? E eu tenho noção de que o Honda pode estar enlouquecido. Eu acho que vai ser recíproco, né? Vai ser realmente recíproco essa loucura, e aí a gente vai ver se isso vai virar resultado dentro de campo. Pessoal, vou colocar aqui agora, vou rodar algumas imagens minhas lá no aeroporto, tanto minhas falando, né, na área da torcida mesmo, falando com alguns torcedores, filmando, né, a torcida do Botafogo e obviamente filmando a chegada do Keisuke Honda, né, algumas imagens que eu infelizmente, né, talvez não cheguei a parar para ver a live, né, mas parece que no momento em que o Honda chegou teve uma queda de sinal, mas então eu vou colocar aqui para vocês o momento exato em que ele subiu ali no palanque, um mini palanque montado, né, pelo marketing ali, pela assessoria do Botafogo, para ele cumprimentar os torcedores e pegar a bandeira do Botafogo. Vou colocar aqui para vocês, ele que ficou muito pouco tempo ali, devia estar bem cansado, foram 26 horas de viagem, portanto, curtam aí algumas imagens, se deliciem com essas imagens aí no aeroporto, os primeiros contatos de Honda com a torcida do Botafogo.
isso aí que vocês viram. A torcida do Botafogo ia chegando aos poucos, foi tomando, né, o desembarque ali, o portão D de desembarque internacional, né, foi ficando uma loucura, teve que haver uma divisão ali para a área de imprensa, para a imprensa poder filmar. Mesmo assim, isso foi completamente tomado com o tempo, né, não teve muito o que fazer. Né, e o Honda chegou, interagiu com alguns torcedores, teve a chegada, a saída, a passagem, né, do Honda para o ônibus que transportou o jogador para o hotel, né, ele que, se eu não me engano, vai ficar num hotel, né, até ele resolver as pendências, a situação, né, a apresentação e tudo mais. Aí ele vai para casa dele, para a nova moradia dele aqui no Rio de Janeiro. E as ruas do Galeão, as ruas ali próximas ao aeroporto Tom Jobim, na Ilha do Governador, foram completamente tomadas pelo preto e branco, né, a torcida foi seguindo, caminhando junto com o ônibus do Botafogo que transportava o japonês. Eu vou te falar, não foi nem... Eu vi algumas pessoas reclamando, o Honda ficou muito pouco tempo, achei um pouco de descaso com a torcida. Gente, eu não vou nem colocar como justificativa, né, mas não foram nem 26 horas de viagem, foram 28 horas de viagem. Foi mais de um dia, né, do cara viajando, contando Tóquio, né, escala em Dubai, Rio de Janeiro, tempo de espera. Então, sinceramente, cara, foi muito tempo de viagem. E mesmo assim, eu não enxerguei isso como descaso. Na verdade, eu acho que foi mais uma questão de segurança, cara. A Polícia Militar falou que tinham 1.000 pessoas. Cara, numa boa, não tinham 1.000 pessoas, tinha muito mais que isso. Né, eu coloco pelo menos, no mínimo, 2.000 pessoas, eu coloco aí entre 2.000 e 3.000 pessoas no aeroporto do Galeão hoje, cara. Quem tem uma mínima noção de número, né, em um espaço assim, um local, né, sabe que tinham muito mais de 1.000 pessoas ali. Né? Então, eu acho que por questões de segurança, né, a assessoria do Botafogo tentou blindar esse contato com o Honda, até porque a manhã inteira no estádio Newton Santos vai ser para isso, né? Na verdade, está falando aqui praticamente meia-noite. Então, neste sábado, a gente vai ter uma manhã completa para aproveitar o Honda. Né? Então, e mesmo assim, eu vi o Honda tendo atenção, eu vi o Honda pedindo, algumas vezes, né, no momento que eu caminhava tentando filmá-lo, né, eu via ele pedindo para os seguranças, para o pessoal dar um espaço para a torcida poder ter o contato visual com ele. Ele pedia para a galera sair da frente para ele poder enxergar a torcida. De dentro do ônibus tem uma imagem muito maneira, eu vou tentar achar essa imagem e colocar aqui, né, dele dando uma olhada assim, espiada pela janela, olhando para a torcida. Foi muito legal, cara, sinceramente. Então... eu acho que isso retrata toda uma empolgação da torcida do Botafogo, empolgação essa que inflamou a diretoria do Botafogo a voltar atrás do negócio, porque estava ali entre ele e o Cortez. O Cortez foi contratado, a diretoria do Botafogo não ia priorizar a contratação, a torcida inflamou a diretoria a correr atrás do Honda novamente. A torcida do Botafogo inflamou através das hashtags, das redes sociais, teve hashtag até em japonês, cara. Inflamou o jogador a olhar, cara, realmente esses caras eles querem muito que eu vá para lá, né? Então tem alguma coisa de diferente nessa proposta que está tendo no Botafogo em relação a outras propostas que eu estou tendo nos 4 cantos do mundo, né? Então isso daí abriu os olhos do jogador, né? E justamente a torcida do Botafogo com essas campanhas que duraram mais de 2 semanas, a torcida do Botafogo conseguiu convencer o Keisuke Honda a assinar esse contrato e chegar no Rio de Janeiro para jogar no Botafogo. Tudo isso, cara, inflama um jogador da cultura japonesa, um jogador que tem a disciplina como uma virtude, né? Um jogador que sempre foi muito disciplinado, sempre foi muito determinado, é um cara ativista, né? Não só no vestiário, é um cara completamente ativo na liderança do grupo, mas também, né, em todo o país. No Japão ele é muito mais do que o maior jogador da história do futebol japonês, né? E para ser muito mais que isso tem que ser muita coisa mesmo. Ele é um cara influente na política, ele é um cara influente na maneira social, ele é um cara que tem projetos sociais ao redor, né, nos 4 cantos do mundo, né? Então é um cara que obviamente vai ser tocado por essa magia, né, que foi realmente todo esse movimento da torcida do Botafogo para a chegada do japonês. Pessoal, eu vou colocar aqui até um print aqui, só um desabafo, né, para terminar esse vídeo, que eu acho muito interessante. Eu vou até colocar aqui esse desabafo para vocês, né? Vocês, 2.000, são 2.000 pessoas novas aqui me acompanhando. A gente pulou de 25.000 para 27.000 inscritos aqui no canal depois dessa transmissão ao vivo feita aqui pelo meu canal da chegada do Honda. Print aqui do Fogo na Rede do meu amigo Diego, né, colocando quantas emissoras, né, transmitiram a chegada do Honda no aeroporto. Para não ser injusto, né, o Esporte Interativo, eu, inclusive cheguei ao vivo, falei lá com Pedro Certezas no Esporte Interativo, e a Fox mostrou um pouco também. Para não ser injusto, tivemos 2 emissoras. Né? Mas a gente retrata que não é uma prioridade, né? A gente está falando do maior jogador da história do futebol japonês, um ídolo na história do futebol asiático, né? O Honda que inclusive conquistou a Ásia em 2011
né, conquistou a Copa da Ásia pela seleção japonesa em 2011, em que eu não só vi por parte, eu não vou generalizar aqui, cara, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, né, a gente cobra o Botafogo, eu visto a camisa do Botafogo, mas aqui eu tenho toda a imparcialidade para comentar, né, eu sou um cara que, aqui no meu canal, né, eu tenho seguidores do Corinthians, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Inter, tem muita gente de outros clubes que me seguem aqui, porque eu sou completamente imparcial na hora de opinar, apesar de vestir de maneira completamente aberta a camisa, né, do time que eu torço. Mas honestamente, cara, eu acho que mesmo a gente tendo que ser imparcial, eu acho que nesse momento a torcida do Botafogo tem que entender que essa galera, é isso que eu falei no início do vídeo, cara, eu tô falando de Fogo na Rede, Fogão Net, TF, Canal Glorioso, aqui o canal Brown e Fogo, Planeta Botafogo, assim, Botafogo Memes, eu tô falando de muita gente, cara, em todas as plataformas possíveis que dão a vida por isso aqui, cara. Né? E a gente tá vendo aqui que na imprensa corporativa, além desse descaso, um certo descaso em relação à chegada do maior jogador da história do Japão para jogar no Botafogo, a gente viu desrespeito, né? Eu vi por parte do Rodrigo Bueno, né, comentarista dos canais Fox Sports, a Fox, inclusive, eu tenho muito orgulho de dizer que a Fox ela faz parte do meu aprendizado. Eu, entre 2017 e 2018, eu estagiei nos canais Fox Sports, né, na área de produção de eventos durante 6 meses, né, nada contra o canal, mas esse comentário ele foi completamente infeliz, cara. O Rodrigo Bueno, se ele tivesse emitido a opinião falando que eu acho que o Honda ele não vai jogar bem, né, o Honda, na minha opinião, é um ex-jogador em atividade, né, o Honda para mim é mais marketing do que qualquer coisa, eu acho completamente natural, uma opinião do cara. Mas aí, olha as aspas do cara, né? O cara fala que para ele Honda é carro e moto. Né? Para ele não faz sentido nenhum essa festa, é coisa de carência da torcida do Botafogo, e ele chegou a dizer, condenar, né, que era um absurdo esse tipo, que aeroporto não era para local para festa, era local de trabalho, para turista, né, um local de transporte, não é lugar para festa. Né? Imagina a amargura desse cara. Né? A gente teve, ao longo dos últimos anos, eu não vi ele se manifestando, por exemplo, contra a chegada do Diego, né? O Diego Ribas do Flamengo, né? Que na época estava em baixa na carreira, vinha do Fenerbahçe, não vinha muito bem na equipe turca. O Diego, teve a Aeroflá pro Diego, teve a Aeroflá pro Arrascaeta, teve a Aeroflá pro Everton Ribeiro, tivemos a Aeroflu pro Paulo Henrique Ganso no ano passado, e eu não vi nessa manifestação por parte das emissoras de maneira negativa, né, para esses jogadores. Mas a gente não está falando nem de um jogador qualquer, a gente está falando do maior jogador da história do Japão. Né, e eu acho isso um grande desrespeito. Uma coisa é você falar que é exagerado, beleza, é a sua opinião. Mas aí você falar Honda é carro e moto, né, imagina eu chegar aqui, olhar para a carreira do Rodrigo Bueno, né, ver que ele foi contratado por uma outra emissora, e aí falar, pô, não tem motivo nenhum para comemoração disso. Para mim, o Rodrigo Bueno é Kinder Ovo. Né, para mim, sinceramente, cara, isso é um baita desrespeito não só ao Botafogo, à torcida do Botafogo, né, que tem o papel, todas as torcidas têm o papel de inflamar, né, de motivar o jogador para que ele possa produzir cada vez mais e mais. Esse é o papel da torcida, cara. Se você não sabe, sinto muito, mas é um desrespeito até com o próprio Keisuke Honda, né, que está chegando no Brasil, teve seus primeiros passos no Brasil, aí você vai falar que Honda é carro e moto, cara. Então, pega muito mal. E me deixa um pouco triste, né? Porque a gente está falando de uma das grandes emissoras do país, da América Latina e do mundo, que são os canais Fox. Então, sinceramente, é lamentável. Né? É uma palavra que esses caras adoram usar, lamentável. Né? Para mim, lamentável esse tipo de comentário que vem... comentários completamente levianos que vem tomando conta da TV brasileira esportiva há tanto tempo. Mas pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, espero que vocês tenham gostado aqui dos melhores momentos e dessa reflexão acerca de tudo que está acontecendo. Na minha opinião, isso daí inflama o Honda para poder ter uma motivação a mais para produzir, se ele vai realmente produzir ou não. Isso a gente vai ver nos próximos 6 meses. Vamos aguardar e principalmente vamos torcer para que ele tenha um bom desempenho, não só dentro de campo, mas fora dele. Que a cultura dele, que a mentalidade do Honda seja um exemplo para o Botafogo e para o futebol brasileiro daqui para frente. Vamos ficando por aqui, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, até a próxima e amanhã fique muito ligado, ative esse sininho aqui porque a partir das 9 da manhã eu posso voltar aqui a qualquer momento com alguma live que eu puder fazer, que eu possa fazer a partir das 9 da manhã lá no Setor Oeste, estarei com a galera no estádio Newton Santos e obviamente acompanhando tudo o que vai acontecer nesse evento
amistosos da equipe sub-17 com o Matheus Nascimento, atrações com MCG15, DJ Pelé, Botafogo Samba Clube e, obviamente, o contato do Keisuke Honda com a imprensa e também com a torcida do Botafogo. Valeu!